E eu vou querer colocar para vocês aqui um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bota o Lewandowski falando sobre preceitos cristãos e a saidinha. Desse inciso 1º, do artigo 122, que proíbe a visita à família, contrariava princípios fundamentais da Constituição. Quais sejam? Em primeiro lugar, o princípio da dignidade humana, o princípio da individualização da pena. Contraria frontalmente o que está disposto no artigo 226 da Constituição, que obriga o Estado a defender a família, que é a célula máter da sociedade. E, afinal de contas, o presidente, que foi cobrado também com relação à religião, ou pelo menos uma anotação, o presidente, como todos sabem, é um cristão. Ele é um católico cristão e a família é um dos valores fundamentais, não só do cristianismo, como também de outras religiões, do judaísmo, também dos muçulmanos. Portanto, o presidente da República, então, sancionou praticamente na íntegra esse projeto das saidinhas, à exceção da família. Nós estamos defendendo um valor cristão, um valor fundamental da Constituição, e daí o veto basear-se numa inconstitucionalidade. Adriles, rapidamente, o que a gente pode extrair do Lewandowski a respeito disso? Olha, é a mesma coisa de Satanás, Beuzebu, falando em nome das escrituras sagradas. É a maior inversão do cristianismo que eu já vi alguém dizer. O ministro da Justiça promovendo a injustiça, que é você dar o salvo-conduto para um criminoso, um monstro, assassino, pedófilo, sequestrador, homicida, sair da cadeia para continuar cometendo crimes. Isso não é misericórdia cristã. Cristão é você perdoar o pecador desde que o pecador se arrependa do seu pecado. O que o Lewandowski está fazendo, do princípio teológico, social e moral, é abraçar o criminoso e incentivar o cometimento de crimes. Cristão seria proteger a vítima do abusador, mas cristão e não cristão e satânico é o Ministério da Justiça, o poder dar salvo-conduto para o criminoso abusar de suas vítimas e mesmo condenado por seus crimes, voltar a cometer crimes empurrado pelo próprio Estado. Isso é Beuzebu, isso é Satanás, isso é o demônio falando pelas Sagradas Escrituras. Isso é o Ministério da Justiça promovendo a injustiça, promovendo o crime, promovendo a falta de proteção do cidadão comum. Em vez de você abraçar o senso de justiça, o senso de trabalho de uma maioria, imensa maioria, 99,9% da população pobre, excluída, que não recai no crime a despeito de sua situação de exclusão e pobreza, você diz que o pobre, o criminoso é um excluído social e que tem que ser amparado. O amparo deles é deixar criminoso na rua, matando, roubando, sequestrando. Talvez eles façam isso em causa própria, né? Porque o maior criminoso da nação hoje está ocupando a presidência da República e, por esse princípio satânico disfarçado de cristianismo, foi retirado da cadeia para continuar perpetrando seus crimes e abusos. Coloca a Globo News falando sobre saidinha. Cadê? Da saidinha, né, para visitar a família, é uma questão, eu trago aqui um bastidor que pega muito para o presidente Lula, né, um fator que mexe muito com o presidente, que impacta nesse posicionamento dele com relação ao projeto. Não só pela decisão, né, que o impediu de ir ao velório do irmão, porque até hoje ele tem isso muito fresco na memória dele, né? Ele estava preso, não conseguiu ir sequer ao velório do irmão, mas também numa das reuniões para tratar desse assunto dentro do Ministério da Justiça e no Palácio do Planalto, ele chegou a lembrar, né, para interlocutores que estavam ali em volta dele, que na época da ditadura, quando ele estava preso no DOPS, Departamento de Ordem Política e Social aqui em São Paulo, um delegado da época liberava ele para visitar a mãe. Então, para o presidente Lula, há um componente pessoal muito forte. Impedir, né, um preso de ver a família é algo que realmente pega para o presidente da República. César Tralli lambendo o chão de Lula para justificar uma política pública, cara, que é completamente desastrosa. Você consegue acreditar nisso que você ouviu, Holiday? Olha, são umas coisas assim inacreditáveis. Bom, vamos lá, passar pelo menos por um detalhe que eu acho importante dizer aqui, né? O Lewandowski disse que o Lula é um cristão católico, né? Sim, claro, com certeza. Bom, mas mesmo que isso fosse verdade, para os católicos, o pecado, mesmo após o arrependimento, não faz com que o erro seja reparado. Quer dizer, você se arrepende e é perdoado, isso falando aqui puramente do ponto de vista teológico,
mas o mal que você causou precisa de alguma forma ser reparado. Inclusive, essa é a justificativa teológica da igreja para o purgatório, como a gente vê já numa tradição bem antiga. Ou seja, essa ideia de que arrependeu, perdoou, acabou, segue em frente, não é bem assim no catolicismo, né? Bom, o segundo ponto é o seguinte: absolutamente ninguém, nem o César Tralli, nem o Lewandowski, nem o Lula, nessa justificativa aí sobre o veto nesse projeto das saidinhas, tratou das famílias que foram destruídas por essas pessoas. Quer dizer, mais do que eles terem o direito de ver as suas famílias fora da cadeia, é preciso que se discuta quais políticas públicas foram feitas ou pensadas, ou quais as preocupações que o Ministério da Justiça ou o Presidente da República tem em relação às famílias que foram destruídas por esses criminosos. Que nós estamos falando, como bem disse o Adrilles, de assassinos, pedófilos, estupradores, quer dizer, são pessoas que cometeram crimes absolutamente tenebrosos e que muitas vezes saem no Dia das Mães, no Dia dos Pais, depois até de terem matado os próprios pais, para pegar aí um caso famoso da Suzane Richthofen. Ou seja, é uma argumentação assim extremamente rasa. E por fim aqui, para tratar da individualização da pena, que foi um dos argumentos que o Lewandowski utilizou, se tem uma coisa que a saidinha não cumpre é a individualização da pena. Porque a saidinha é justamente uma saidinha coletiva. São vários presos saindo ao mesmo tempo, independentemente dos seus casos. É uma análise absolutamente superficial que o presidente da República faz, é uma análise genérica, e que libera um número enorme de criminosos e boa parte deles não retornando depois para a cadeia. Ou seja, se é de individualização da pena que nós estamos falando, então que se analise caso a caso. Se quiser sair para visitar sua família, que se peça um juiz com um crime de baixo potencial ofensivo, um sujeito que cometeu um furto ou um roubo sem violência, alguma coisa do tipo, talvez o juiz possa até liberar aquele caso especificamente. Agora, o caso de um assassino comprovado, de um estuprador, de um pedófilo, esses casos não podem, de maneira alguma, ter uma liberação, seja lá por qual for o motivo. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilles sobre Tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.